Bom, rapaziada, a saída do Ener Valencia já aconteceu, só que ela vem ganhando alguns detalhes importantes nos bastidores do clube e uma atitude do atacante equatoriano incomodou bastante, não somente o torcedor, mas também algumas pessoas internamente no CT Parque Gigante, no estádio Beira-Rio. Em contrapartida, tem gente surgindo e tem gente jogando muita bola na posição de Ener Valencia e a gente vai falar sobre isso nesse conteúdo. Bom, rapaziada, bora lá, não esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO pra brincar, pra se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Se tu não tem registro ainda na KTO, vai aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo que tem o meu link. Entra nele, faz o teu registro e vai dar uma brincada lá em kto.bet.br, tá certo? Bom, gente, o Ener Valencia já é passado na vida do Internacional, já foi anunciado pelo Pachuca do México, porém, algumas situações ainda vêm repercutindo nos bastidores em relação a algumas atitudes do atacante equatoriano, agora ex-internacional. A atitude mais recente que chateou algumas pessoas, que também está repercutindo entre os torcedores, é o fato do Valencia simplesmente não ter se despedido do Internacional. O Valencia veio num contexto de uma grande contratação, a grande contratação da janela de 23, que assina no início do ano um pré-contrato, vem no meio do ano, ele teve um gigantinho com o torcedor lotando o ginásio do Internacional para recebê-lo, festa no aeroporto no dia da sua chegada, que foi depois da meia-noite também. Então, foi um grande movimento do Internacional, a vinda do Ener Valencia, tudo que se publicou na época, o marketing que o Inter fez em cima da sua contratação, e ele simplesmente não se despediu. O Ener Valencia nas suas redes sociais não se despediu e nos bastidores do Internacional também não. E isso mostra a vontade e a ânsia que ele estava para deixar o Internacional, e é óbvio que isso incomodou algumas pessoas nos bastidores. Ele estava servindo ao Inter. Antes da data FIFA, ele teria esse tempo, porque a negociação já estava acontecendo com o Pachuca, ela só não tinha vazado, estava muito próxima de ser finalizada, tanto que ela é anunciada logo depois do último jogo dele com a seleção equatoriana lá em Quito, o último jogo, eu digo, antes dos amistosos e da Copa do Mundo do meio do ano que vem. O negócio já estava encaminhado, já estava andando, e mesmo assim, ele não se despediu de ninguém, só pegou as coisas dele, já começou a encaminhar de longe a mudança dele de Porto Alegre lá para o futebol mexicano novamente e não falou com ninguém. Não falou com ninguém, ele não fez uma despedida no CT com os jogadores, indo cumprimentar a galera, não fez despedida nas suas redes sociais, é só vocês entrarem lá, não tem nenhuma despedida do Internacional, é só já os posts dele junto com o Pachuca anunciando a saída e o seu retorno para o Pachuca e para o futebol mexicano, e óbvio que esse tipo de atitude não pega bem. Algumas pessoas, e aí, em relação ao torcedor, mas também dos bastidores do Inter, ficaram chateadas com essa atitude que, repito, deixa claro e mostra a grande vontade que ele estava de deixar o Inter e de ir para novos ares, ir para novos rumos, até pela passagem frustrante que ele teve no Inter, muitas vezes vaiado, muitas vezes cobrado, criticado, e por vezes isso até incomodou o Ener Valencia, como por exemplo no episódio recente em que torcedores da Guarda Popular foram ao CT Parque Gigante. O Ener Valencia, até me surpreendeu, participou da conversa com a Guarda Popular. Em determinado momento que cobraram e criticaram ele pelo alto salário que ele recebe no Inter e estar entregando muito pouco, ele questionou um desses torcedores nesse episódio que eles não sabiam o salário dele. Então eles não poderiam criticar o Ener Valencia pelo seu salário se eles não sabiam o seu salário. Esse episódio incomodou esses torcedores, esse episódio incomodou o Ener Valencia também por estarem falando do salário dele ali abertamente numa conversa que aconteceu semanas atrás no CT Parque Gigante, e também foi, pelo que eu ouvi no bastidor do Inter, um episódio que motivou o Ener Valencia a aceitar a proposta do Pachuca do México e deixar o Internacional. Bom, eu trouxe aqui que o Inter não deve trazer centroavante, só que tem um cara que tá chamando bastante atenção nos bastidores, tá?
Antes, não te esquece, te inscreve aqui no canal, é de graça, já chegamos aos 97 mil inscritos, mas estamos com o objetivo aí, a meta de chegar aos 100 mil antes do final do ano, então te inscreve agora aqui no canal. É só apertar o botãozinho de inscrever-se, tu pode fazer pela TV, pelo notebook, pelo celular, é só apertar o botãozinho de inscrever-se, é de graça e tu dá uma força enorme aqui pro canal. Bom, gente, o Inter não deve contratar um centroavante para ser o substituto do Ener Valencia, mas tem um jogador dentro dos atletas da posição de confiança do Roger que está chamando bastante atenção. O Inter tem o Ricardo Matias, que hoje é o titular da posição, tem o Rafael Borré, que assim como o Ener Valencia foi uma grande contratação da gestão, não em 23 como o Ener, e sim no ano passado, no início do ano passado, em março, e tem, correndo por fora, um garoto que está voando, que é o Raikkonen. O Raikkonen, que foi relacionado pela primeira vez contra o Maracanã na Copa do Brasil, entrou muito bem naquele jogo, tá? Fez gol que foi anulado. É um garoto que chamou muita atenção pelo nome primeiro, depois desse jogo contra o Maracanã deixou uma ótima impressão do torcedor e em muitos momentos ele vem sendo relacionado no elenco profissional. Hoje é quase que, não vou dizer que uma regra, mas todo jogo com o Roger, o Raikkonen tem sido pelo menos relacionado e ficado no banco de reservas. O Raikkonen nessa temporada, tá? No sub-20 e no sub-17 do Internacional, ele tem 19 jogos e 10 gols. É uma baita média. A maioria desses gols, aliás, todos esses gols foram pelo sub-17, tá? No sub-20 ele não teve tantos jogos, essa é a verdade, porque já estava sendo relacionado pelo Roger, tá? Ele tem 17 jogos e 10 gols no sub-17 nessa temporada, 2 jogos e nenhum gol no sub-20 e no profissional tem 4 jogos e também nenhum gol. Então ele só tem 6 jogos entre sub-20 e profissional, mas no sub-17 ele jogou bastante em quantidade e já tem 10 gols. São ótimos números do Raikkonen, que é um jogador que vem despontando e que é uma das opções para o Roger para essa posição do Ener Valencia, na medida que o Inter não deve contratar um jogador, pelo menos nesta janela agora que está se encerrando, deve ser uma procura do Inter por um centroavante só para a janela do verão, a janela do início do ano que vem, tá certo? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada, que eu volto para falar do Colorado aqui no canal. Beijão, um abraço e até a próxima!